E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Aqui é o professor Julio. A gente vai trazer uma aula para vocês sobre terminal Linux, certo? Vamos conhecer aí alguns recursos dentro dessa ferramenta aí que o Linux oferece. E a gente vai ter também uma participação especial do professor Rodrigo, tudo bem? Especialista também no assunto, pessoal. O professor Rodrigo está aqui com a gente, certo? Mas o que seria o terminal em si? Seria praticamente o prompt de comando, aquilo que vocês olham e falam assim: nossa, esse cara é hacker, né? Aquelas telinhas escuras, cheio de comandos. É exatamente isso que a gente vai utilizar hoje. Garanto que você, executando a aula de hoje, você vai se sentir um pouquinho hacker. Certo? Então, presta atenção no vídeo aí que a gente já volta. Pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo hoje fazendo mais participação na aula dos professores Julio e Gustavo. Conteúdo fantástico, muito bem preparado, muito interessante. Então, pessoal, aproveitem bem. Muito legal a aula, tá? E fiquem com Deus. Um abraço. Bom, pessoal, voltamos aqui à aula, certo? Nós sabemos que já formatamos o sistema operacional Linux semana passada, certo? Então eu vou utilizar aquele mesmo sistema operacional. Vou deixar bem claro aqui que a resolução que vocês estão vendo agora não é a resolução ideal, provavelmente ela está 800 por 600, tá? E o meu monitor ele é widescreen, ele é uma resolução diferente, então nós precisamos modificar isso. Eu vou mostrar inicialmente como modificar, por mais que o foco nosso não é a interface gráfica, não é a parte visual em relação a pastas e tudo mais, nós vamos ver o resultado nela. Então vamos precisar aqui da resolução ideal, tá? Outra coisa que a gente vai utilizar também é o modo escalonado do monitor para ele ficar mais bacana. Mas vamos lá. Primeiramente, se nós escrevermos resol, já vai aparecer aqui monitor, tá? Que é aqui que a gente altera a parte de resolução, tá? Se escrever monitor também vai dar certo, tá? Vamos colocar a resolução do monitor corretamente. Ele vai aplicar. Detalhe que nós estamos numa resolução ideal para o monitor, mas ele ainda ficou as barrinhas. Por quê? Porque eu tenho essa parte da janela do VirtualBox, tenho a parte de cima e tenho a barra de tarefas do Windows atrapalhando aí, então ele fica meio esquisito. Por isso que nós vamos vir aqui na parte visualizar e para modo escalonado, que ele, vamos dizer assim, redimensiona o tamanho da tela para o tamanho ideal da janela. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer é reparar que na parte visual aqui, né, se nós abrirmos a pasta pessoal, certo? Ele tem as pastas como se fosse no Windows, tá? Não tem muita diferença em relação a isso, tá? Então tem a pasta documentos, download de imagem, modelos e tudo mais, tá? A área de trabalho também está aqui, certo? E nós temos alguns outros recursos aqui à esquerda também, como se fossem atalhos, tá? Nós podemos aqui clicar em sistema, que é o nosso disco rígido, certo? Virtual no caso, e saber todas as pastas que nós temos, certo? Dentro da pasta home nós temos os usuários, e dentro do usuário nós temos aquelas pastas que nós tínhamos antes, certo? Você entendendo esse caminho aqui, você já entende o que a gente vai fazer hoje. Vou dar um exemplo aqui no Windows. Por exemplo, se eu abrir o Windows Explorer, né, e trazer ele pra gente aqui, vamos fazer uma comparação básica, né? Aqui no C2 ponto é como se eu tivesse clicado aqui em sistemas, certo? Eu tenho todas as pastas aqui dentro. Aqui no Explorer nós temos as pastinhas também, tá vendo? Windows, arquivos de programas e tudo mais. Eu tenho a pasta chamada usuários, certo? E aí tem dois usuários nessa máquina. Um que é o público, né, que é automaticamente criado no Windows 10, e esse aqui que é o nosso usuário mesmo, é o usuário dessa máquina. Aqui no Linux a mesma coisa. Estou em sistemas, é como se eu tivesse em C2 pontos, certo? E em vez de ser a pasta igual nós temos aqui do Windows, que é a pasta usuários, nós vamos em Home. A pasta Home tem os usuários da máquina. No caso, só tem o usuário que nós criamos na formatação, que é o usuário Julio. Dentro do usuário Julio, nós temos área de trabalho, documentos, downloads e tudo mais, assim como dentro do usuário aqui do Windows, nós temos a pasta de área de trabalho, documentos e tudo mais, tá? Tem algumas outras pastinhas também, tem algumas ocultas, mas não vamos entrar nesses detalhes, certo? Vamos voltar então para o Linux. Agora que você entendeu esse gerenciamento de pastas, se não entendeu, volta um pouquinho, passa com calma e lembre-se que
tem um e-mail para você entrar em contato com a gente. Qualquer coisa, entre em contato através daquele e-mail. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer, dentro da pasta documentos, nós vamos criar uma pasta. Igual no Windows, é só dar um botão direito e criar uma nova pasta, certo? Colocar o nome lá, vamos, pasta nova, certo? E aí ele fica criada essa pasta, eu posso entrar nela, criar alguns documentos lá dentro e tudo mais, né? Professor, isso é simples, né? Sim, só que nós vamos fazer isso no terminal, nós vamos fazer isso sem interface gráfica, só via comandos. Então o terminal já está aqui embaixo. Professor, o meu Linux é o Linux Ubuntu, o terminal não está na barra de tarefas, não tem a barra de tarefas. Todo Linux tem a mesma base, é quase igual, então clica no menu, escreve terminal, que ele vai aparecer, tá ok? Terminal, né? E aparece aqui o terminal, beleza? Ah, professor, o meu não está verde, o meu está tudo branco, o meu está de outra cor. Não importa, o que importa é que a gente chegue no terminal. O meu não chama terminal, chama X terminal, chama K terminal, chama console. São variações do terminal, tá? Não vou entrar nesses detalhes também, deixo para quando vocês estiverem presente aqui para mim falar sobre isso. E vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir onde que a gente está. Porque, como vocês podem ver aí, não sei se está pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho da letra aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Então, para a gente ampliar, nós vamos aqui em ver, ampliar. Ele vai ampliar um pouquinho, vou ampliar mais um pouco, mais um pouquinho. Acho que agora já está bom, né? Como vocês podem ver aqui, ó, nós estamos conectados no terminal com o usuário Julio, certo? E estamos no nome do computador Julio-VirtualBox. Esse é o nome do PC, tá? E esse é o nome do usuário. O usuário, dependendo de qual usuário nós tivermos na pasta, que ele vai mudar. Aqui é o nome do computador, então ele não vai mudar, a não ser que nós mudamos o nome do computador, certo? Então, repara que o arroba significa endereço, no caso o endereço é o nome da máquina, beleza? Esse símbolo aqui, tá? Ele mostra pra gente que nós estamos, daqui para frente vai ser um comando, tá? Para que a gente utilize todas as funções do Linux, nós precisamos entrar com um super usuário. Esse super usuário chama root, tá? Nós temos várias formas de fazer isso. Nós podemos executar o comando escrevendo root no início, mas para que a gente não precise ficar escrevendo root o tempo todo, nós vamos dar o comando sudo su, tá? Esse comando aqui, ele faz com que sudo seria o comando para ser executado como root, e su seria para uma variação para que nós mantermos o usuário root daqui para frente. Então, quando nós dermos enter aqui, ele vai pedir a senha. Você digita a senha. Detalhe que aqui apareceu o asterisco aqui, como se nós estivéssemos digitando. Alguns Linux não aparece nada, mas ele está pegando a sua digitação. Então, tem que ficar bem esperto quanto a isso. Então, agora, repara que o usuário mudou. Nós não estamos mais com Julio, nós estamos com root na mesma máquina, mas agora nós estamos com o usuário root, beleza? E ele já mostra aqui o caminho que nós estamos, certo? Então, /home /Julio, o que seria isso? Ó, vamos para a parte visual aqui, ó. Aqui dentro de sistemas, nós estamos em home, Julio, exatamente a mesma coisa. Professor, mas aqui no nosso terminal não está aparecendo as pastas, tá? Para que você apareça as pastas aqui, você precisa executar um comando, que é o que ele faz na parte virtual. Toda vez que ele abre uma pasta, ele já executa o comando conhecido como ls, que é list diretório, tá? Então, repara que apareceu aqui, ó, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, modelos, músicas, público, vídeo, exatamente igual que está aqui, ó, tá vendo? Às vezes pode aparecer algumas pastas a mais se estiver em modo oculto, tá? Mas não é o caso, beleza? Então, grava aí esse comando, anota no seu caderninho, anota aí no bloco de notas. O comando ls nós vamos usar o tempo todo. Por quê? Enquanto a gente não tem a prática da utilização no terminal, é importante que cada pasta que eu entre, eu dê esse comando ls, tá? Para me posicionar. O que eu tenho para fazer após isso?
certo? Aonde que eu estou? Realmente eu entrei na pasta certa, certo? A gente vai executar ls direto. Então, eu preciso criar uma pasta dentro da pasta documentos. Para a gente fazer isso, nós precisamos navegar pelo terminal, certo? Para a gente navegar pelo terminal, a gente executa o comando cd, certo? E aí, escrevemos aqui cd documentos. Então, quer dizer, navegar para pasta documentos. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Um pequeno detalhe que, se você pegar o documentos aqui e escrever com D minúsculo, na hora que você der Enter, ele vai falar que arquivo ou diretório inexistente. Quer dizer que não existe essa pasta. O D é maiúsculo. É o que a gente chama de case sensitive, certo? Ele interpreta maiúsculo, minúsculo, acentos e tudo mais. Então, você precisa digitar direitinho, que nem aqui, área de trabalho, ó, tá vendo? Ele tem um A maiúsculo com acento. Se você digitar minúsculo com acento, digitar maiúsculo sem acento, não vai dar certo, tá? Tem outros detalhes também que eu vou explicar depois, por exemplo, esse espaço aqui que dá bastante problema, tá? Bom, então vamos lá. De novo, o comando cd documentos, só que agora com D maiúsculo, certo? Você pode ou não colocar uma barra no final, tá? Que a barra simboliza fim, tá? Repara que agora, ó, modificou o caminho. Eu estou dentro de Home, Julio, Documentos. Viu aqui? Então, como eu falei, toda vez que nós entrarmos numa pasta, nós vamos dar o comando ls. Professor, não aconteceu nada. Pelo contrário, ele mostrou tudo que tem dentro da pasta. O que tem dentro da pasta? Nada. Então, ele não mostrou nada para você. Se você executasse o comando que não existe, o que ele ia falar? Comando não encontrado. Então, entenda isso, é o princípio. Vocês precisam entender que não é porque não apareceu nada na frente que seu comando não deu certo. Pelo contrário, se o seu comando der certo, pode ser que apareça, pode ser que não. Depende do comando que você executou. Beleza? Então, como não tem nada, né, dentro da pasta documentos, nós vamos criar agora uma pasta. Para a gente criar essa pasta, nós vamos utilizar o comando mkdir, assim como no terminal do Windows, né, o comando mkdir cria uma pasta, um diretório, tá? Então, nós vamos criar esse diretório, nós vamos colocar o nome aqui de Gustavo, certo? Então, se agora a gente der o comando ls, nós vamos ver que, repara que ficou em azul, se fosse em branco seria arquivo, não pasta, tá? Dentro de Home, Julio, Documentos, tem a pasta chamada Gustavo, ok? Vamos ver isso na parte gráfica agora. Então, nós estamos dentro de Home, Julio, vamos entrar dentro de Documentos e temos uma pasta chamada Gustavo aqui, que foi criada pelo terminal, certo? Detalhe que ficou cadeado, por quê? Porque o usuário que criou essa pasta é o usuário root, e somente o usuário root pode excluir essa pasta, tá? Então, tem algumas coisas, alguns detalhezinhos que é para vocês ficarem espertos aí, tá ok? Então, agora que nós temos a pasta Gustavo, nós podemos entrar dentro da pasta Gustavo. E, para quem prestou atenção, sabe que o comando é cd Gustavo, certo? Detalhe, pessoal, para agilizar para vocês, para ajudar o comando no terminal, vou até executar um comando que eu ainda não mostrei para vocês, que é o cd espaço ponto ponto. Diferente no Windows, o cd espaço ponto ponto no terminal, ele volta uma pasta. Para você voltar uma pasta no Windows, é só o comando cd ponto ponto, sem o espaço, tá? Voltamos uma pasta, então visualizamos a pasta Gustavo dentro de documentos, certo? Eu posso vir aqui, ó, cd espaço, só o G maiúsculo e apertar a tecla Tab. Ele vai completar o comando para mim. Isso aqui é muito bom, muito utilizado para quem mexe com Linux, tá? Bom, executamos o comando cd Gustavo e entramos dentro da pasta. Dentro da pasta Gustavo, obviamente não tem nada, certo? Assim como nós podemos ver aqui na parte visual, dentro da pasta Gustavo, não tem nada, certo? Agora vamos criar alguma coisa ali dentro, né? Vou criar outra pasta? Não, vamos criar um arquivo, certo? Um arquivo de texto, certo? Bom, para a gente criar esse arquivo de texto, nós vamos usar... Então, ó, pessoal, eu executei o comando clear, tá? Se a gente executar vários comandos aqui, certo? Vai ficar esquisito, vai ficar cheio de coisa na tela. Então, para ajudar, a gente executou o comando clear, tá? Para poder limpar a tela, tá vendo aqui, ó?
clear. Ele dá uma limpada na tela para ficar mais bonito, certo? Então vocês podem executar o comando clear para limpar também a tela de vocês, tá? Bom, executamos o comando clear. Para criarmos a pasta, o arquivo, desculpa, nós vamos executar o comando touch, certo? Touch, e vamos colocar aqui o nome do arquivo chamado Rodrigo, certo? Lembre-se, toda vez que executarmos o comando, nós vamos executar o ls para ver o que aconteceu. Repara que na hora que nós executamos ls, ele vai mostrar tudo que tem dentro de Gustavo. Dentro de Gustavo tem um arquivo chamado Rodrigo, certo? Bom, vamos ver isso na parte visual, certo? Estamos aqui dentro de Gustavo, temos arquivo chamado Rodrigo. Por enquanto esse arquivo está vazio, né? Um arquivo de texto convencional. Podemos abrir ele aqui pela interface gráfica, tá? Só que não é isso que eu quero no momento, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos preencher esse arquivo de texto. Nós vamos colocar algum comando, tá? Então, por exemplo, para eu executar isso aí diretamente pelo terminal, nós executamos o comando nano e o nome do arquivo, que é o Rodrigo, certo? Ele vai aparecer aqui, tá em branco, e vai aparecer algumas teclas de atalho aqui, como Ctrl O, Ctrl W e assim por diante, certo? Então, nós vamos executar aqui o famoso Olá Mundo. Se você sabe do que se trata o Olá Mundo, você já viu algo sobre programação, certo? Bom, vamos escrever então Olá Mundo dentro do arquivo de texto chamado Rodrigo, e para salvar nós vamos usar a tecla de atalho, esse símbolo aqui, que é o chapeuzinho aqui, significa Ctrl, então nós vamos dar o Ctrl O, ele vai perguntar o nome do arquivo, eu só confirmo, e aí ele fez uma escrita. Para nós sairmos, está aqui, Ctrl X, e vamos verificar se o arquivo está lá. Ok, o arquivo Rodrigo está lá, certo? Então vamos ver agora o que tem dentro dele. Vamos ver tanto pela parte de interface gráfica quanto pelo terminal. Então, olá mundo, certo? Fizemos tudo isso através do terminal. Vou fechar aqui agora e mostrar para vocês. Lendo o arquivo através do terminal, nós vamos executar para ler o arquivo o comando cat. Então, exatamente o que nós escrevemos ali, certo? Bom, pessoal, bacana, legal, mas criamos. Como fazemos para destruir isso, para excluir o arquivo, para excluir a pasta, certo? Tem vários modos diferentes para você fazer isso, tá? Nós vamos passo a passo, tem como excluir recursivamente, tá? Mas eu vou excluir primeiro o arquivo, depois a pasta, tá? Fazendo passo a passo para você entender como o mundo do terminal funciona, tá? Então, primeiramente, nós sabemos que o nome do arquivo é Rodrigo com R maiúsculo, certo? Então, vamos dar o comando rm Rodrigo, certo? Agora, se nós dermos o comando ls, não existe mais arquivo ali dentro. Vamos ver na parte virtual, na parte visual, não tem mais nada dentro de Gustavo, certo? Vamos voltar uma pasta aqui, vamos excluir essa pasta Gustavo que está dentro de documentos. Então, cd ponto ponto, opa, espaço ponto ponto, e fomos ali para a pasta documentos. Repara que aqui, ó, eu estava com o caminho Gustavo e aqui eu estou com o último caminho como documentos. Se eu der o comando ls, ele vai mostrar que tem a pasta Gustavo. E para excluir a pasta rm, né? Não, rm dir. Por que rm dir? Nós estamos excluindo um diretório, nós estamos excluindo uma pasta, então o comando é um pouquinho diferente. Eu posso utilizar o rm mais uma tag adicional, tá? Para poder excluir a pasta e os arquivos recursivos, mas não vou entrar nesses detalhes agora, tá? E, como vocês podem ver, ls não existe mais a pasta Gustavo, tá vendo? Então, voltando aqui à raiz, né, a pasta barra do Linux, nós temos home, Julio, documentos e não temos mais nada dentro porque excluímos tudo, ok? Bom, é só isso que nós vamos fazer hoje na questão do terminal, tá? A aula foi curtinha, tá? Para a gente não complicar muito, mas, por exemplo, professor, executei o comando cd sem o ponto, o que aconteceu? Lembre-se, toda vez que você executa o comando ls para saber onde você está. Não mostrou nada. E aí, professor? Tá vendo aqui em cima? Você estava no caminho /home/Julio/documentos, certo?
Esse é o caminho que você estava. E agora, que caminho você está? Nenhum. Você se perdeu no seu caminho, tá? Então você precisa redirecionar, saber onde que você está. Então, cd/home, certo? Para a gente entrar dentro da pasta home. É como se nós estivermos antes da pasta daquele arquivo sistemas, tá? Aquele arquivo sistemas seria, vamos dizer, o barra, tá? Que nós podemos chegar no barra também, ó. Como você pode ver, ó, tá vendo? Nós temos os arquivos principais, que é como se fosse o C2 ponto do Linux. Temos aqui, ó, bin, dev, vamos mostrar aqui, certo? Bin, o dev está aqui, certo? Então estamos nessa pasta. Isso nós chamamos de barra. Esse é o diretório, certo? Como se fosse C2 ponto no Windows, beleza? E aí nós entramos na pasta home, cd home. Depois, o que nós precisamos fazer? Entrar, cadê a pasta home aqui? Dentro da pasta home. Depois, na pasta Julio, nós precisamos fazer isso, certo? Então, cd Julio, ok? Lembrando do ls sempre. Então, agora temos aí a pasta documentos. Então, cd documentos, beleza? E agora não tem mais nada ali dentro, como se a gente tivesse pego aqui e entrado dentro de documentos, beleza? Esse é o básico do básico que vocês precisam aprender sobre terminal. Quando vocês chegarem na matéria de servidores, isso se complica um pouquinho, mas mostra a aplicação real no mundo de trabalho da parte de informática, tá? Utiliza bastante para quem trabalha com servidores Linux, tá? A maioria das empresas médio e grande porte aí trabalha com servidores Linux. Temos servidores Linux aqui na MicroPro, tá? Então, assim, quem tem um pouquinho de terminal, tem um pouquinho de conhecimento de servidores Linux, já está um passo à frente de quem não está. Então, indico muito a estudar. Quem gostou da aula de hoje, quem gostou de mexer no terminal, sentiu um pouquinho do hacker que tem dentro de vocês aí, continua o estudo sobre terminal Linux, que é bem bacana. Tem muito mais coisa que dá para fazer, mas como eu falei, aqui é um vídeo curto. Espero que na aula que vocês estejam presentes aqui, a gente avance bem mais do que está aqui na aula de hoje, tá bom?